Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para apresentar a resolução daquele desafio que eu deixei lá na minha página do Instagram. É o desafio 5, um belíssimo exercício de lançamento oblíquo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal. E se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva aí, ative as notificações do sininho para que toda vez que eu gravar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. E é isso aí, bora pro vídeo então logo após a vinheta. Maravilha! O exercício então é esse aí, ó. O triângulo ABC mostrado na figura, cujos ângulos de base valem alfa e beta, está localizado num plano vertical. Seja θ o ângulo segundo o qual deve ser lançado um projétil a partir do vértice a fim de que sua trajetória passe pelo vértice C e atinja o solo no ponto B. Determine a tangente do ângulo θ, ou seja, a tangente do ângulo de lançamento. Então eu vou aqui primeiramente reproduzir essa figura só com o lançamento. Então, ó, aqui eu tenho o ponto A e ele vai chegar aqui no ponto B, sendo então lançado com uma velocidade inicial aqui v0. Maravilha. Seguir essa trajetória e vai chegar lá no ponto B. Meio tortinho, mas está valendo. Ângulo θ. Bom, primeira coisa que nós temos que lembrar é que o lançamento oblíquo é uma composição de dois movimentos, um movimento uniforme na horizontal e um movimento uniformemente variado na vertical. Vamos trocar a lousa aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. E olha só, eu vou fazer a decomposição desse vetor velocidade aqui. Eu tenho então uma componente horizontal, que eu vou chamar de v0x, e uma componente vertical, que eu vou chamar de v0y. Onde essa componente v0x é igual a v0 cosseno de θ. E essa componente v0y é v0 seno de θ. Legal? Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar a equação da trajetória do projétil. Por quê? Porque esse exercício ele me impõe que a trajetória da partícula, a partícula ela tem que sair do ponto A e tem que passar pelo ponto C e atingir o ponto B. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui, ó, essa distância entre A e B é o alcance do projétil. Vou chamar de A. Certo? O pontinho C, que está aqui em cima, ele vai ter uma coordenada no eixo Y, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um eixo cartesiano aqui no ponto de lançamento, ó, como aqui é o eixo Y, então seria o eixo X, ó. E o lançamento está na origem do meu sistema cartesiano. E assim, o ponto C ele teria uma coordenada y, né? O ponto C está aqui, por exemplo. Ele tem uma coordenada aqui no eixo y, que seria a medida dessa altura, e eu vou chamar essa altura de y mesmo. E ele tem uma coordenada aqui no eixo x também. Essa distância a gente chama de x, é a coordenada x dele. E sendo assim, aqui nós teremos uma distância que é a menos x, porque a é o alcance total, que é a distância entre A e B. Vamos lá, vamos construir então a equação da trajetória do projétil. Como que é essa equação da trajetória? É você dizer como a coordenada y varia com a coordenada x. Nós sabemos que no movimento na horizontal, né, o movimento é uniforme, então nós vamos pegar aqui, ó, equação
da coordenada x é uma equação de primeiro grau. X igual a x0 mais v0x vezes t. Mas o x0 é zero porque eu estou adotando ali a origem do meu sistema cartesiano no ponto de lançamento. E assim, a coordenada x seria o v0x, que é v0 cosseno de θ, vezes t. Na vertical, o movimento é uniformemente variado. Vamos lembrar que se eu orientei a trajetória do eixo y para cima, a aceleração da gravidade é para baixo. Logo, na equação aqui da vertical, a aceleração eu tenho que atribuir um sinal negativo, porque a aceleração da gravidade é contra a orientação da trajetória. E nós vamos ter aqui aquela função do segundo grau, que a gente chama de sorvetão. Eu só estou trocando o s pelo y, assim como na horizontal eu troquei o s pelo x. Vai ficar y igual a y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Novamente, nós vamos ter aqui um y0, que é zero, porque ele partiu da origem do meu sistema cartesiano. E aí a coordenada y vai ficar assim, ó, y igual v0y, que é v0 seno de θ, vezes t menos gt ao quadrado sobre 2. Legal. Escrever a equação da trajetória é você escrever como a coordenada y varia em função da coordenada x. Então, para eu fazer isso, eu vou pegar aqui, ó, isolar o t nessa equação de x. Ó. O t vai ser x sobre v0 cosseno de θ. E assim eu vou substituir lá em cima. No lugar de t, então, eu vou colocar v0 seno θ. Ó. No lugar de t, eu ponho x sobre v0 cosseno. Nos g sobre 2 e t elevado ao quadrado. Então, t elevado ao quadrado vai ficar x ao quadrado sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Legal? Bom, nós temos aqui v0 com v0 em cima. Eu posso cortar aqui, ó, v0 em cima com v0 embaixo. E a minha coordenada y, então, vai ser seno dividido por cosseno é tangente. Tangente de θ vezes x menos g sobre 2v0 quadrado cosseno ao quadrado de θ x quadrado. Tá aí. Essa é a equação da trajetória. Eu vou chamar essa equação de equação 1. Professor, mas por que você fez a equação da trajetória? Porque o exercício me impõe que esse projétil ele tem que passar pelo ponto C. Então, eu vou relacionar essa coordenada y aqui com essa coordenada x. Nós vamos chegar lá. Bom, o que eu quero é a tangente do ângulo θ. Legal. Só que num exercício literal como esse, eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal, em outras dos nossos desafios, eu só posso ter na resposta aquilo que está no enunciado. O que está no enunciado? Alfa e beta. Eu não posso colocar nada além de alfa e beta na minha resposta. Então, eu tenho que dar um jeito de escrever a tangente de θ em termos de alfa e beta. Então, eu não posso ter y, eu não posso ter x, eu não posso ter nada disso. A ideia aqui é dar um jeito de sumir com y e x e escrever isso em termos de alfa e de beta. Como é que eu vou escrever alfa e beta aqui? Ó? Eu tenho um triângulo retângulo aqui e um outro triângulo retângulo aqui, onde eu posso relacionar y e x e y com a menos x. E essa vai ser a ideia. A gente já vai fazer isso. Vamos lá, então. A equação do alcance. A equação do alcance fazer o seguinte. O tempo de subida de um projétil é o mesmo de descida se eu considerar um mesmo nível.
Então eu vou calcular o tempo que ele demora para subir e assim vou multiplicar por 2. Quando o projétil está aqui, ó, no ponto mais alto da trajetória, ele só vai ter a componente horizontal da velocidade. Ele continua com a componente v0x, mais a componente vertical da velocidade vale zero. É nesse ponto que ela zera e ele inverte o sentido de movimento. Então, vamos calcular o tempo necessário para essa velocidade Vy zerar, ou seja, o tempo de subida. Equação da velocidade para o movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT, onde o A vale menos G. Coloco zero no lugar do Vy. V0y é V0 seno de θ. E assim aqui eu tenho o tempo de subida. Passo para o outro lado. G vezes tempo de subida é V0 seno θ. E, portanto, o tempo de subida vai ser V0 seno θ sobre G. Isso significa que o tempo total de voo, né, vai ser 2 vezes isso aí, 2V0 seno θ sobre G. E aí, professor? Bom, agora eu vou encontrar o alcance aqui horizontal, ó. Porque o alcance, nós vamos tirar da equação x, né? Ó, x0 mais v0x vezes t. Se eu quero o alcance vai ficar no lugar de x. O x0 é zero, porque eu adotei como origem o ponto de lançamento. O v0x é v0 cosseno de θ. E o tempo é o tempo total de voo, que é 2v0 seno de θ sobre g. E assim, dando uma mexida aqui, ó, eu posso dizer que esse alcance vai ser v0 ao quadrado, que multiplica 2 seno de θ cosseno de θ. Tudo isso sobre g. 2 seno θ cosseno θ, eu até poderia colocar seno de 2θ, mas eu não vou fazer isso, porque dá uma olhadinha no que eu tenho lá na equação 1. Nessa equação 1 aqui, ó, vamos chamar aqui de equação 2. Eu tenho um 2, eu tenho um V0 quadrado, só que aqui eu tenho um cosseno ao quadrado de θ. Eu quero deixar isso dessa forma, 2 seno θ cosseno θ. Eu vou dar uma mexida nessa equação aqui da trajetória, ó, do y, fazendo o seguinte, colocando tangente de θ vezes x em evidência. Ficaria assim, ó, 1 menos dx, né? X quadrado fica só x, porque dividiu aqui. Tem que dividir tudo isso por tangente. Então, ficaria assim, ó, 2 V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ vezes tangente aqui, ó. Ei, professor, você ficou na frente. Olha lá, vamos voltar aqui. Então, o que eu fiz, ó, coloquei tangente de x em evidência. Tangente de x por tangente de x dá 1. Isso aqui dividido por tangente, fica aquela tangente ali embaixo. Vamos dar mais uma mexida aqui, ó. Y é igual tangente de θ vezes x, 1 menos dx sobre. Tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Então, eu posso dizer que é, aqui no lugar da tangente, seno sobre cosseno. E aí, um cosseno de cima cancela com o cosseno de baixo. E olha o que eu tenho aqui, 2v0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ. Exatamente o que eu tenho aqui, ó. Só que está invertido, né? Ó.
Percebe que aqui eu tenho exatamente isso, ó, 2 vezes 0² seno θ cosseno θ. Aqui está na parte de baixo. Isso tudo aqui é o A, ó. Então, o meu y pode ser escrito como tangente de θ x, que multiplica 1, menos g, aliás, o g não, perdão. O g entrou lá na jogada, né? Olha lá, o g, até grifei errado aqui, ó. O g está aqui, ó. O g entra junto aqui, ó. Aí. Tudo isso aqui fica o a na parte de baixo. 1 menos x sobre a. Aí, agora sim. Coisa linda, né? Ó, muito chique. E agora, como eu estou querendo a tangente de θ, eu vou isolar ela. Tangente de θ é igual y sobre x que multiplica 1 menos x sobre a. Desenvolvendo isso daí, tira o MMC e tal, faz toda a continha aqui. Nós vamos chegar aqui, isso é YA sobre A menos X vezes X. Tangente de θ é isso. É isso que o exercício me pediu. Mas como eu falei lá no começo, eu não posso ter y, a e x aqui. Agora é a ideia de usar esses triângulozinhos que eu tenho aqui, ó. Porque se eu pegar ali, ó, o alfa, relacionar o alfa com y e x, eu faço que a tangente de alfa é y dividido por x. Vou fazer lá, ó. Tangente de alfa é y dividido por x. Volta lá em cima. Pega aqui a tangente de beta. Tangente de beta é y dividido por a menos x. Tangente de beta é y dividido por a menos x. Dá uma olhadinha ali em cima e aqui embaixo, ó. Eu tenho a menos x vezes x. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho a menos x. Se eu fizer tangente de alfa mais tangente de beta, somar essas duas frações, eu tenho que tirar o MMC. Vai ficar x que multiplica a menos x. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vai ficar y que multiplica a menos x mais y que multiplica x. Se eu aplico a distributiva aqui agora, ó, eu vou ter que a tangente de alfa mais a tangente de beta vai ser y vezes a menos y vezes x mais y vezes x. Tudo isso sobre x que multiplica a menos x. E olha lá que legal, esse com esse vai cortar, e nós chegamos então que a tangente de alfa mais a tangente de beta vai ser y vezes a sobre x que multiplica a menos x. Que é exatamente aquilo que eu cheguei lá em cima, ó. Ou seja, a tangente de θ é igual a tangente de alfa mais a tangente de beta. Fala sério, né? Isso é muito legal de fazer. Tem coisa na física que é legal, mas tem coisa que é muito legal, não é mesmo? E é isso aí, a solução do nosso desafio, tangente de θ é tangente de alfa mais tangente de beta. Maravilha?
Espero que você tenha curtido aí então, espero que eu possa estar te ajudando aí a atingir níveis melhores e níveis maiores aí na disciplina de física. E fique ligado que eu sempre vou estar postando dicas e novos vídeos aí com resoluções de exercícios, de vestibular, desafios. E repito, né, se você não me segue lá no Instagram, segue lá, porque vai ter muita coisa legal aí que pode te auxiliar. Beleza? Um abraço aí então e até o próximo vídeo. Valeu!